Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui muito interessante sobre um versículo de Mateus 23, tá? Tem algumas pessoas estranhas que têm aparecido no meu canal com alguns comentários estranhos, tipo assim, porque Jesus não existe, é uma criação de Roma e não sei o que, blá 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 blá. Pessoal, o meu canal não é de crença. Pra mim é completamente indiferente se Jesus existiu ou não, ou se você acredita ou não em Jesus. Eu estou analisando a Bíblia. A Bíblia é isso aqui, olha, é um livro, ela existe, e ela tem capítulos e versículos, e o trabalho de um exegeta é analisar o que diz a Bíblia. Teve até um rapaz que comentou aí esses dias, vocês ateus não acreditam na Bíblia, mas não param de falar nela. Primeiro que eu não sou ateu, né? Eu já expliquei isso umas 500 vezes, né? E segundo, que eu não preciso acreditar na Bíblia para analisar ela. Ela é um livro. Eu posso fazer uma análise, por exemplo, dos Vingadores. Não quer dizer que eu acredite que o Capitão América existe, o Homem de Ferro, Thor, Hulk. Não, eu posso fazer uma análise. Então, analisar um texto independe de crença, tá? Esse canal é para quem gosta de estudar a Bíblia, principalmente para abrir os olhos com relação às picaretagens de muitas igrejas por aí, tá? Tem muitas pessoas aí que foram extremamente lesadas por igrejas. Eu tenho amigos pessoais, inclusive do WhatsApp, que já contaram relatos. Contaram aqui no YouTube também. Então, o meu canal é para isso, é para mostrar como realmente se interpreta as escrituras. Crença vai de cada um, tá bom? Vou falar que nem o Sabino, eu não discuto crença, tá? Bom, Mateus 23, pessoal, é um capítulo interessante, tá? Ele começa falando dos fariseus. Ele fala assim, na cadeira de Moisés estarão sentando os escribas e os fariseus. Todas as coisas que disserem, observar e fazer, observar e fazer. O que ele está falando? Que todo mundo deveria seguir aquilo que os fariseus dissessem, a Torá, a lei. Isso também os cristãos ignoram, eles falam que Jesus aboliu a lei, mas não é o que ele disse aqui no texto, tá? Mas isso seria tema para um outro vídeo. Aí ele critica a hipocrisia dos fariseus por pregarem a lei e não seguirem a lei. Aí depois que ele prega essa hipocrisia, ele fala assim a partir do versículo 8, que é muito interessante, ó. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Primeiro ponto. Na religião judaica você tem um rabino, aqui resumido é Rabi, a mesma coisa. O rabino é o líder de uma comunidade, ele é o líder da sinagoga, ele que conduz ali os judeus nos estudos, tal, paraxá, essas coisas. Então o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, vocês são todos irmãos. Ninguém é rabi de ninguém, ninguém é rabino de ninguém. Aí a primeira pergunta que eu faço aqui no vídeo, como é que ficam então esses pastores, essas lideranças evangélicas? Complicado, né? Porque se Jesus está falando aqui que não era para ninguém ser rabi de ninguém, como é que tem tanto pastor hoje em dia? Cadê o respaldo bíblico para tantos pastores? Efésios, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre Efésios, mostrando que é mentira, tá? Que ele deu um para pastores. Não tem nada a ver com isso, tá? Continuando. A ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o Pai Celeste. Aqui pai não é o pai carnal, tá? Como seu pai biológico. Aqui pai que ele está falando é um líder religioso. Inclusive os sacerdotes católicos usam o mesmo título, né? Que é padre. Padre seria pai, né? Em espanhol. Então, eu acho que nem só em espanhol, acho que vem do latim, parece que é pátria, se eu não estou enganado. Mas ficou o título padre em português. Então, pelo que Jesus está falando aqui, também não era para ver padre nenhum. Porque ele falou, ninguém na terra chama padre, porque só um é o vosso Padre Celestial, que é Deus. Tá? Isso também ninguém liga, né? Mas vamos lá. Nem permitais que vos chamem guias ou mestres, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Bom, aqui a palavrinha mestre, pessoal, que Jesus usa, é esse termozinho aqui em grego, ó. Categuetes. Eu não sei se a pronúncia está correta, vocês me perdoem, tá? Eu vou escrever aqui em português. Eu precisava estudar um pouco o alfabeto fonético do grego para ver como é que se pronuncia. O aparato crítico que eu uso é em inglês, então não ajuda muito, né? Porque em inglês também tem uma pronúncia diferente do português, tá? Se alguém estuda grego e quiser... Não, se bem que não adianta, né? Por comentário não tem como ouvir a pronúncia. Mas enfim, a palavra é essa, ó. Eu estou pronunciando categuetes. Em grego ele é assim, aqui vem o teos. Essa é a palavrinha em grego que está aí no texto, tá? Essa palavra, pessoal, ela significa professor, instrutor, aquele que ensina alguém. Então, em português, esse termozinho aqui seria literalmente um professor. Por isso que as Bíblias traduzem como mestre, né? Que mestre é um professor. Até o Chaves, né? Tem o mestre linguiça, né? Porque o professor ele é chamado de mestre. Lembra do Chico Anísio? Alguns alunos chamavam ele de mestre. Amado mestre,
O mestre é um professor, é alguém que ensina algo, alguém que te instrui algo. Então, no caso, do que Jesus está falando aqui, pessoal? Primeiro, ele começa o capítulo criticando os fariseus, mas, ao mesmo tempo, ele fala para ouvir e obedecer tudo que os fariseus dissessem para observar e fazer, a lei. E o que eram os fariseus? Eles eram professores da Torá. Basicamente isso, eles ensinavam a Torá ao povo, através de paraxás, haftarás, acho que até hoje é assim no judaísmo. Então, Jesus fala assim, mas não chama ninguém de professor, porque não vai precisar mais de professor, porque os professores, no caso se referindo aos fariseus, eles dizem, ou seja, eles ensinam, mas eles não fazem, eles não praticam. Então a vossa justiça tem que exceder a dos fariseus e dos escribas. Então ele está falando, então não chama mais ninguém de professor, porque não vai ser necessário, tá? Ninguém vai ensinar você de nada, não vai ser necessário. Por que o autor de Mateus está falando isso? Independente da história ser real, independente de que cada um acredita. Por que o autor de Mateus tem esse entendimento de que Jesus falou que não ia ser mais necessário ensinar ninguém? Vocês já pararam para pensar nisso? Para não ter mais professores? Eu vou explicar por quê. Os evangelistas, eles entendem que eles estão cumprindo profecias, Jesus está cumprindo profecias do Velho Testamento, correto? Jesus seria o Messias. Antes de haver o Messias, teve os profetas que falaram que havia um Messias e o que ele ia fazer. E aqui em Jeremias 31, olha o que o autor diz. Ó. Eu vou ler a partir do versículo 31 do capítulo 31, tá? Aqui, ó. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. A Bíblia de Jerusalém, inclusive, coloca uma aliança nova, tá? Que é mais correto, faz mais sentido. Detalhe, algum gentil é da casa de Israel ou de Judá? Não. Então, todas essas igrejas aí estão pegando coisas que não eram para elas. Não como a aliança que concluí com os seus pais no dia em que os tirei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse seu senhor, oráculo do Senhor, porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Porém, a minha lei, agora a lei, a Torá, que é o que nós estamos falando aqui que os professores ensinavam, no fundo do seu ser, e a escreverei no seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Eles não terão mais que ensinar, instruir o seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhecei a Deus, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, porque perdoarei sua culpa e não mais lembrarei do seu pecado. O que ele está dizendo aqui em Jeremias? Que quando viesse o Messias, Deus ia fazer uma aliança com a casa de Israel e Judá, então essa nova aliança nunca foi para o não-judeu, tá? Ele ia colocar a sua lei no interior dos homens. Lei no interior, no coração. Então ninguém ia mais ensinar ninguém acerca da lei de Deus. Então não ia precisar mais ter o quê? Professores, instrutores, guias, nem pastores, que nem nós já vimos em outro vídeo, né? Que Deus falou que ia tirar os pastores da terra. Então, se você segue algum pastor, esse seu pastor é um usurpador, tá? Porque não tem mais respaldo bíblico. Deus falou que ia tirar os pastores da terra. E aqui Jesus, ele fala das três coisas. Ele fala que para não chamar ninguém de rabi, para não chamar ninguém de pai, ou padre, eu vou colocar padre aqui, tá aqui. Ele está se referindo a lideranças religiosas, e para não chamar mais ninguém de professor, de guia, para cumprir exatamente o que está escrito aqui em Jeremias 31 em diante. Quem quiser veja na sua Bíblia, Jeremias 31, é do versículo 31, eu acho que até o, deixa eu ver qual capítulo, até o 34, vocês podem ver na sua Bíblia. Então vamos agora finalizar usando a lógica, independente de crença. Deus, através de um profeta, ele falou, olha, quando vier o Messias, eu vou fazer uma aliança nova com o meu povo, com a casa de Israel. Vou colocar minha lei no coração deles, no interior, e eles não vão precisar mais de instrutores, professores, guias. Ninguém mais vai ficar ensinando ninguém, porque eles vão ter a lei aqui, ó, no interior. Todo mundo vai saber a lei de cor no seu coração, no seu interior. É o que diz a profecia. Chega o Novo Testamento, vem Jesus e fala o quê? Não chama ninguém de rabi, nem de padre, nem de professor. Chega, não vai precisar mais. Dando a entender que Jesus era o Messias. Então ele estaria cumprindo isso daqui, ó. Aqui ele estaria cumprindo isso daqui. Então você não tem mais padre, nem professor, nem rabi, por que tem tanta gente aí que se faz pastor? Vocês já pararam para pensar nisso? Lembrando que o profeta Ezequiel falou que Deus ia tirar os pastores da terra, tá? Eu já provei aqui em vídeo. Não só os pastores, como também os profetas, não ia ter mais. Como de fato hoje em dia não tem mais profeta, né? Pessoas que
falam diretamente com Deus. E aí, como é que fica esses pastores? Então, pessoal, só para finalizar o vídeo, deixa eu falar uma coisa rapidinha. Tem gente que fala isso também nos comentários. Já aconteceu mais de um. Vou passar a sirene. É sempre no final do vídeo que chama a polícia, vocês já observaram? O vídeo inteiro, acho que os policiais ficam ouvindo. Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Quando eu vou encerrar o vídeo, a polícia chega. Mas é brincadeira, tá, pessoal? É que eu moro próximo à Marginal, então aqui praticamente tem muito trânsito e agora também eu tô sem vidro ainda, então o barulho é mais forte, tá? Até insetos também, tem entrado mais moscas aqui. Mas enfim, teve mais de uma pessoa já comentou aí nos comentários dos vídeos assim: Ronaldo, por que você não debate com o Rodrigo Silva, com o Mário Persona, com o Iago Martins? Eu digo, gente, com pessoas assim que são maiores, que influenciam milhares de pessoas, eu debateria numa boa. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que eu não gosto de debate. Não é que eu não gosto de debate, é que tem debate que não é debate, é um combate. Sabe, a pessoa já tem uma ideia fixa, a pessoa acha que vai querer refutar os seus argumentos, aí fala um monte de bobagem, fica uma coisa estressante, cansativa, irritante. Isso não é debate, é um combate. Então, pessoas assim eu não debato não, até porque eu só vou dar pau. Eu até participei de um canal aí que eu fui gentil no ano passado, né? Mesmo não estando muito bem de saúde, eu aceitei participar de um debate. Tudo que eu perguntava pro rapaz, o rapaz não respondia. Vocês podem ver que eu coloquei na aba comunidade aqui na época. Então aí fica uma coisa meio estranha, né? Você pergunta uma coisa e a pessoa não responde. Eu até comentei na hora, eu falei, nossa cara, eu tô falando de uma coisa e você tá falando de outra. Então esse tipo de debate realmente eu não faço. Agora debate com canais maiores, e eu toparia assim, porque eles influenciam muita gente, e o conhecimento deles é exegético, não querendo ser arrogante, mas não é tão bom assim, entendeu? Eles falam muitas besteiras por aí. Agora, se quiserem, marquem eles, velho. Marquem aí Rodrigo Silva, Caio Fábio, Iago Martins, Mário Persona, marquem. Ó. Você aceita debater com esse professor aqui, ó, o professor Ronaldo falou que pastor não existe. É só marcar, para mim não tem nenhum problema. Até porque tem alguns deles, pessoal, que eu tenho a impressão que já viram vídeos meus, mas eles não citam o meu nome, justamente para não me dar pau. Porque eles sabem que se citar o meu nome do meu canal, os seguidores dele vão ficar curiosos para saber o que eu falei no meu vídeo, então eles podem acabar dando um tiro no pé. Por exemplo, o Mário Persona. O Mário Persona fez um vídeo sobre o meu artigo no blog, que Paulo não era apóstolo, mas ele não fala o meu nome. Mas eu sei que ele estava refutando o meu artigo, porque ele usou as mesmas palavras que eu usei no artigo, e quem mandou o meu artigo para ele foi um seguidor meu. Ele falou, Mário, esse cara aqui está falando que Paulo não foi apóstolo. Aí ele fez um vídeo debochando, né? Os hereges estão voltando. Mas ele não cita o nome do blog, nem o nome do canal, nada, justamente porque ele sabe que se ele citar, eles iam vir no meu canal por curiosidade. Então seria um risco para eles. Outro que eu tenho a impressão que viu um vídeo meu essa semana não, já faz um tempo, mas eu só vi o vídeo essa semana, foi o Caio Fábio. Eu até postei aqui na aba comunidade. Porque o Caio Fábio falou que as pessoas mandaram para ele um material de um teólogo e falou que Satanás é um substantivo, que não é um ser. Aí de tanto encher o saco dele, ele fez uma resposta ao vídeo e também não citou o meu nome nem o nome do canal. Aí ele falou, não, eu sei que Satanás é um substantivo, mas em algumas passagens ele também é um ser. Em essas passagens não tem como ele ser um substantivo. Pô, Caio, podia citar o nome do canal, né? Até para dar uma forcinha para mim, ainda mais agora que eu tô de mudança. Ou então vem debater comigo. Eu não sou agressivo, a gente pode debater usando grego, hebraico, usando a Bíblia em português também, não tem problema. Não, vamos debater se Satanás realmente é um ser ou é só um substantivo. Porque eu já analisei todos os versículos da Bíblia que falam de Satanás e nenhum fala que ele é um ser. Nenhum. Tá? Nem na visão do Caio Fábio. Então, se quiserem realmente um dia que eu debata com esse pessoal, depende de vocês. Postem meus vídeos nas redes sociais deles e convidem. Ó, Caio, esse cara aqui tá chamando você para um debate sobre Satanás. Você topa? Então, de boa. Pra mim não tem nenhum problema. Eu só não debato com gente maluca, tá? Essas pessoas que querem só combater você, não quer debater. Aí realmente só enche o saco. Mas com pessoas assim que querem debater sobre a Bíblia, vai ser um prazer. Vai ser um debate amigável, sem briga nem nada. Vai ser um debate até técnico e didático, tá bom? Bom, pessoal, tá aí. Quem gostou do vídeo, dá um like aí também, tá? Eu sei que é chato estar pedindo em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar um pouquinho o alcance. Vocês sabem que o YouTube tá bugado, e é justo uma época que eu mais precisaria do YouTube, né? Mas esse YouTube tá uma porcaria. Então depende do engajamento de vocês. Comentem o que vocês acharam, nem que seja só para dar uma engajada no vídeo, tá? Quem é inscrito, ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube agora tem essa frescura, né? Além de se inscrever, tem que ativar sininho. Pra quê? Mas é a frescura do YouTube, tá? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.